A partir de agora a gente está gravando. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 5, que fala sobre os discípulos. Vou dar uma revisada no capítulo, né? Já temos hoje amigos novos, já daria mesmo para a gente poder relembrar, né, o pensamento do capítulo, fazer uma sequência para a gente poder fazer o nosso pensamento. E mais uma vez eu falo, quem quiser abrir para falar a qualquer momento, tirar dúvida, perguntar, podem abrir, tá? O microfone. Então, vamos começar. No início do capítulo, eu vou falar sobre o capítulo, mas de uma forma assim, não tão detalhada como a gente falou semana passada, mas para que todo mundo se lembre e para quem não estava aqui, possa conhecer um pouco do capítulo. Humberto de Campos, né, começa a falar que o mestre reuniu os seus discípulos, né, e para falar sobre a Boa Nova, né, como ele sempre fazia em volta do lago do Mar do Tiberíades, né? E no início aqui, nesse primeiro capítulo, Humberto de Campos coloca assim para a gente, ó, o mestre reunia a comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Nós vimos semana passada, e a gente vai começar com essa reflexão hoje, que só nesse parágrafo inicial aqui já tem muita coisa para a gente fazer as nossas reflexões, né? E aqui embaixo ele coloca, seriam, depois das suas pregações, né? Ele então reuniu, chamou os 12 companheiros, tirou dessa multidão, nós vamos ver de novo o que significava essa multidão de seguidores, tirou dessa multidão de seguidores aqueles que seriam, chamou os 12 companheiros que seriam então os intérpretes das suas ações e dos seus ensinos. Aqui é um trecho onde Humberto de Campos traz para a gente, é uma passagem que está no Evangelho, onde é falado dos discípulos. Quem são eles, né? Aqui Humberto de Campos traz para a gente até informações que muitos estudiosos do Evangelho, que não tem Humberto de Campos, mas a gente tem Humberto de Campos, ficam na dúvida, né? Que a gente falou sobre isso, que é a questão se Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos, né? Quem nunca ouviu falar sobre essa dúvida, Jesus tem irmão, não tem irmão, se tem irmão, Maria não era virgem, não era filha de Maria, era filha de José, antes de Maria, é uma confusão danada, né? Mas Humberto de Campos, como sempre, traz questões que elucidam demais para a gente, fatos truncados do Evangelho, às vezes até, traz para a gente essa informação. Ele começa assim, ó, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Eu brinquei semana passada que Betsaida não era a mãe deles, né? Betsaida era a cidade. De onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofa, parenta de Maria, não fala o grau de parentesco, mas fala que é parenta, eram nazarenos, ou seja, viviam em Nazaré, cidade natal de Jesus, né? E amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Olha aqui, por que tem essa confusão nos evangelhos? A gente vai ver aqui no próximo slide as passagens que trazem essa confusão. Vamos ver logo, né? Botar logo. Ó. Essas passagens estão em Marcos, capítulo 6. Isso aqui é só a título de curiosidade, tá? E para a gente poder ter um conhecimento. Porque o que a gente busca com esse estudo, né, eu já falei outras vezes, é tirar a essência dos ensinamentos de Jesus que vão facilitar a nossa transformação íntima, aquilo que vai acalentar o nosso coração, que vai trazer para a gente um entendimento maior dos ensinos do mestre, tá? Essas questões aqui são questões que vale a pena a gente passar, né? Porque são questões que trazem elucidações de coisas que estão no Evangelho que muita gente, como eu já falei, não tem conhecimento.
Vou ler essa passagem aqui de baixo de Mateus. Ó, elas são parecidas, né? Porque os três evangelistas primeiros, né? Eles são muito parecidos nos evangelhos deles, por isso são chamados evangelhos sinóticos, né? São evangelhos que são muito semelhantes. A passagem é assim, ó. E vindo para a sua pátria, ele os ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam, aqui eles estão falando, tá falando de Jesus, de onde lhe vem a este uma sabedoria como esta e tais maravilhas? Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria? E olha aqui o trecho. E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui que está a confusão. E suas irmãs não vivem elas todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas estas coisas? E o trecho que Humberto de Campos, que a gente leu lá, fala assim, ó, Levi, Tadeu e Tiago, no trecho de Humberto de Campos, ele não cita esse José que está aqui na passagem. Porque esse José ninguém sabe quem é. Não sabe se era outro filho de Cleófas, né? Não se sabe. Não é o José, pai de Jesus, não, tá? Aqui são os irmãos. Levi, Tadeu e Tiago, filho de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. E aqui está a passagem que ele fala sobre isso. Então, como eu falei, só a título de curiosidade, né? Vamos continuar aqui. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná, na Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, Zelote era uma divisão, né? Assim como a gente tem na Igreja Católica de hoje, na Igreja Protestante, várias divisões, né? Segmentos diferentes. Os judeus também tinham alguns, né? E os zelotes eram um deles. Era um grupo de judeus que, assim, a grosso modo falando, eles defendiam a liberdade de forma mais enérgica, né? Digamos assim, até de forma armada, né? E Simão, mais tarde, dominado Zelote. Aqui nesse mais tarde, né, também tem uma informação importante, porque existe a dúvida de quando Simão tinha, né, ou qual o grau de vínculo dele com os zelotes. Se foi anterior a Jesus, se foi contemporâneo, se foi depois. Então, esse mais tarde aqui dá a impressão que foi depois, né? Deixar a sua terra, e aqui falando de Simão, deixar a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto no sentido de reunião, né? Pois nasceras em Iscariotes e consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. A gente viu, né? Eu falei semana passada que esse destoava um pouco desse concerto, não é porque ele era comerciante, não, porque Levi, né, também não era pescador, todos os outros eram pescadores, se dedicavam à pescaria. Levi era um cobrador de impostos, a gente viu isso, né, já no capítulo anterior. Então, o que Judas destoava é porque ele era o único que não tinha nascido na Galileia, né? Ele era da Judéia, porque a cidade de Iscariotes, né, que é a cidade dele, era na Judéia. Então, ele destoava do grupo por isso, porque eram todos galileus e ele não. Alguma pergunta até aqui, Moisés? A gente pode prosseguir. Estou indo mais rápido que é só uma revisão. Então, vamos embora. André está muito quieto, hein, André? Daqui a pouco vamos me ajudar, hein? Deixa eu ver se ele está aí ainda. Ih, não, caiu. Tá bom, vamos seguir, então. Então, aqui a gente já viu essa passagem. Então, o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, olha aqui que Humberto de Campos traz para a gente também, certas dificuldades para harmonizar-se. Eles viviam em contendas entre eles, né? Viviam brigando entre eles, querendo saber quem era o maior
o que tinha maior conhecimento, quem era o discípulo mais amado, quem era o discípulo que seguia melhor Jesus, né? Viviam ali naquelas discussões inúteis sobre qual deles seria irmão no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Nós vamos ver hoje, a fazer parte do nosso estudo de hoje, mais para frente, a gente conhecer as características, aquelas que a gente pôde, né, subtrair dos textos, tanto do Evangelho como dos textos de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos não tem só o Boa Nova, falando das passagens, tem mais de 70 mensagens, né, vinculadas às passagens, né, que envolvem os Evangelhos de Jesus. Então, quem fez esse apanhado foi o Haroldo, né? O Haroldo fez um apanhado gigantesco de toda essa obra e resumiu as características de todos os discípulos. E a gente vai ver mais para frente por que é importante a gente ver essas características. Mas uma característica que a gente viu aqui era que o grupo vivia em constante desarmonia. Ele fala que Levi, né, continuava o seu trabalho na coletoria, Judas também continuava o seu trabalho no comércio dele. Os outros 10 passavam quase constantemente ao lado do Cristo, né, ao lado do Mestre. E esses dois, Levi e Judas, todo dia se reuniam com o Mestre, depois seus afazeres pessoais, para escutar os seus ensinamentos, participar quando ele falava para as multidões, né? Então, todos os dias eles se reuniam à noite, mas durante o dia, os 10. E, constantemente, Jesus ficava na casinha de Simão Pedro. Era lá que ele constantemente se reunia, e é lá que ele vai dar para os discípulos hoje, né? Hoje não, nessa passagem, as suas recomendações iniciais. Nós não vamos ler hoje. Semana passada nós lemos, né? Cada um leu um trechinho das recomendações iniciais que o mestre deu para os seus discípulos no início, né? Da caminhada ali, quando ele se reuniu com eles, reuniu todos a eles e passou o resumo do que seria os seus ensinamentos, do que seriam os seus ensinamentos. Ao longo do estudo do Boa Nova, a gente vai vendo que foi muito difícil, para alguns até, popularmente falando, a ficha só caiu depois do retorno de Jesus, né? Depois da crucificação, e quando ele apareceu, depois da sua ressurreição, né? Entre aspas, ali que caiu a ficha para alguns, né? Porque foi muito difícil para Jesus, durante todo o tempo, ele frisava o ensinamento, repetia o ensinamento, mas sempre com muita paciência e muita amorosidade. E a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver as características dos discípulos, por que isso acontecia. Então, essa parte aqui eu vou passar, a gente vai reler no final, a gente vai trabalhar uma a uma, quero ver quem foi que fez o dever de casa. Bem, o mestre deu ali, falando um tempo gigantesco com os discípulos, explicando para ele todas as observações que ele quis colocar ali no início, e todos eles ficaram com o coração vibrando, envolvidos ali com aquele magnetismo do mestre. E quando o mestre parou de falar, todos ficaram ali, né, paralisados. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo. Terminada a sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima de alegria e da esperança. Os apóstolos acreditavam contemplar o glorioso porvir do evangelho do reino e estremeciam de júbilos os seus corações. Estavam lá embevecidos. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquela profunda emoção, de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos. Judas levantou, né? Despertou um pouco antes, o coração ainda estava um pouco mais preso à materialidade do que à espiritualidade. Despertou antes e foi falar com o mestre. Mestre, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas sem dinheiro a gente não faz nada. Posso começar a encher o saquinho de dinheiro? E aí Jesus, né, virou para ele e falou: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo.
porque acima do tesouro perecível está o amor com os seus infinitos recursos. Jesus começa a falar ali para Judas, ó, cuidado, Judas. Todo mundo ficou surpreso, né, com aquela atitude de Judas, né, tentando entender ali o que ele estava querendo. E, no entanto, aí Judas falou, Jesus, no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso despesar o primeiro alvitre do que contribuirão comigo para a edificação do reino. Organiza a tua bolsa e guarda ela contigo, mas procure o que não ultrapasse o necessário. E aí Judas ali mesmo começou a coletar as moedinhas que estavam ali com os discípulos. Quem tinha, colocou a moedinha no saco. Quem não tinha, não colocou. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensão. Sorriso de nervoso, né? Enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto da sua lembrança material e, em seguida, apresentou para Jesus, né, a bolsinha. Fala, aqui, mestre, que eu já consegui arrecadar aqui, só entre a gente. Aí Jesus falou para ele, sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Profeticamente falando, né? Torcendo para não, mas... Porque tem o livre-arbítrio, né? Mas já com uma triste possibilidade. A gente vai também ver no final sobre Judas, né? Eu coloquei lá no grupo, para os amigos que estão chegando hoje, eu coloquei no nosso grupo um texto falando sobre Judas. Depois eu vou colocar vocês lá no grupinho e aí vou recompartilhar, porque é um trecho interessante da gente, um texto interessante da gente ler, tá? Então, semana passada, esse é o capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Quer fazer alguma colocação? Não? Então, vamos prosseguir. Vou botar aqui no cantinho. Esse é o nosso capítulo. E nós vamos começar a fazer a primeira reflexão que a gente fez semana passada, né? Lá no primeiro trecho que a gente leu, que eu falei, esse primeiro trecho aqui já tem coisa à beça. Qual era o trecho que estava lá? Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Quem era essa grande comunidade dos seus seguidores? Era a multidão. Eram aquelas pessoas, ó, como está aí na foto, que se reuniam de forma gigantesca para ouvir o mestre quando ele parava para falar. Mas, na sua grandíssima maioria, eles só ouviam. Quando o mestre terminava, eles levantavam e iam embora. Não ficavam. Aí Humberto de Campos fala, ó, numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Não tardou que ele compusesse o colégio reduzido de discípulos. Que eram quem, né? Nessa configuração aqui inicial, eram os 12 discípulos que nós vimos, né? Eu falei também que esse 12, né? Por que 12? Porque a gente sabe que não eram só 12, né? Tantos seguiam ele ali ao lado, até mulheres, né? Joana de Cusa, a própria Maria Cleófas, né? Tantos seguiram ele ali de perto. 12, porque 12 representa o condutor. Por quê? Porque o número 12 no alfabeto hebraico representa um cajado. E o cajado é o símbolo do pastor. E o pastor faz o quê? Conduz as suas ovelhas. Então, todo posto que era dado, né, de condução de um povo, de um grupo, né, tinha essa simbologia. As 12 tribos de Israel, que foi uma divisão feita, né, para que aquele povo fosse conduzido de uma melhor forma, né? Então, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, e outras passagens do Evangelho também trazem essa simbologia do 12. Então, Jesus reuniu ali os 12, né? Nós vimos também no primeiro capítulo que esses 12
já tinham, na verdade, assumido o compromisso com o mestre antes de reencarnar. Né? Humberto de Campos fala que aqueles que receberiam os andrajos de pescadores já estavam se reunindo com o mestre quando o mestre se reuniu antes de vir. Está se desdobrando, Raquel? Vamos lá, Raquel, já está entrando de novo. É a Érica, que os gatos estavam na cadeira dela, e ela está corcunda, ela falou, entra no seu computador que é melhor. Vamos lá. E esses 12 discípulos vieram os apóstolos, né? Que seriam os apóstolos? Aqueles que iriam interpretar as ações do mestre. A gente viu que discípulo é aquele que está aprendendo, né? Que está ali ainda aprendendo os ensinamentos. E o apóstolo é aquele que já anda sozinho, que já consegue caminhar sozinho, já consegue vivificar, ensinar, exemplificar o que o mestre ensinou para ele. Então, enquanto eles caminhavam ao lado de Jesus, eles eram os discípulos, aprendendo com o mestre. Depois que o mestre se foi, né? Foi materialmente falando, né? Porque está aqui entre nós até hoje. Eles passaram a ser aqueles que iriam exemplificar, divulgar e trazer para o mundo e para a humanidade os ensinamentos do mestre como os seus apóstolos. E existe mais um, né, que eu tinha falado semana passada, mais um tipo, a gente chama de arquétipo, né, uma característica de um comportamento, que eram aqueles que negavam Cristo, né? Tinham esses também? Tinham, e tem até hoje, né? Aí eu tirei um pequeno trecho que não está nesse capítulo, está num capítulo que a gente vai ver mais lá na frente, que se chama Jesus na Samaria, onde Jesus está lá falando com os samaritanos, né? Os samaritanos eram adversários dos judeus, mais para frente a gente vai entender isso melhor, mas eles eram adversários dos judeus, eles não se davam, né? Daí a essência da parábola do bom samaritano, né? Jesus estava passando por lá, e lá ele conseguiu ficar durante muito tempo passando os seus ensinamentos para os samaritanos. E aquilo causou em alguns discípulos uma impressão de que ele teria tido uma grande proeza ali, uma grande conquista, né? E alguns falaram, mestre, que conquista que você teve? Eles te ouviram, eles aceitaram. Aí Jesus fala assim, olha, muita calma nessa hora. Presta atenção no que está sendo dito a respeito de mim. E aí aquela multidão caminhando, né, aqueles burburinhos. Aí os discípulos pararam para ouvir coisas horríveis eram faladas sobre o mestre. Isso depois do mestre dar os ensinamentos dele. Aí ele fala assim, acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. E falavam que Jesus era um mentiroso, falaram que Jesus não trabalhava, né? Falava um monte de coisa. Que ele estava querendo ali envolver os mais inocentes. Muita coisa eles falaram ali dele. Então, eram os negadores, né? Aqueles que negavam os ensinamentos do mestre. E a gente encerrou semana passada com essa partezinha aqui, ó. Dentro dessas características, desses arquétipos que a gente viu, de quem passava como multidão pelo mestre, de quem parou verdadeiramente para aprender os seus ensinamentos e se tornaram discípulos. Esses discípulos, depois que se empenharam e se tornaram apóstolos, e aqueles que negavam Cristo, né, ainda. Onde estamos nós hoje? Aí eu coloquei, ó, estou passando pelo Evangelho, eu estou caminhando com o Evangelho, eu estou divulgando o Evangelho na minha vida, que é um comportamento do discípulo, né? O que eu estou buscando no Evangelho de Jesus? Ou eu estou negando o Evangelho em minha vida? E agora, depois de falar um monte, eu quero saber quem conseguiu fazer alguma reflexãozinha. A Priscila já falou que ficou refletindo lá com a Lourdes essa tarde. E aí, Priscila, qual foi o resultado que você chegou? Está passando, está caminhando, está divulgando, está negando? Então,
Eu estou caminhando, né? Na verdade, eu estou aprendendo a caminhar com o evangelho, né? Eu acho que é essa parte que a gente está fazendo aqui, caminhando para poder divulgar. Até que a gente divulgue assim, olha, tem um grupo de estudo espírita, vale a pena. Como eu já trouxe outras pessoas para cá, eu fui trazida e trouxe outras pessoas para cá. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente caminha, a gente divulga, né? Porque está fazendo bem para a gente quer que faça bem para o outro. Mas eu ainda estou aqui, caminhando com o evangelho. Eu acho que eu cheguei à conclusão que eu estou aqui ainda. Eu estou tentando, eu estou aprendendo, né, na verdade, a caminhar. Então, é um passo de cada vez. Eu estou caminhando. Muito bom, Pri. Quem mais? Obrigada, Pri. Depois que todo mundo falar, eu vou falar minha versão, hein? Quem mais quer falar? Posso falar? Pode, Raquelzinha, fala. Então, vamos lá. Bom, eu também, como a Pri, estou caminhando com o Evangelho, né? Dia a dia, encarnação a encarnação, a gente está caminhando. Mas a gente já consegue divulgar um pouquinho do Evangelho também, toda vez que a gente coloca Jesus na frente de tudo aquilo que passa na nossa vida. Eu acho que todos nós já divulgamos um pouco ele. E a gente tem muitas oportunidades de fazer isso, é só a gente ter olhos de ver, né? E, às vezes, a gente nega também o evangelho um pouco quando a gente é indiferente à dor do outro, ou quando a gente destrói alguma coisa, né? Destrói a natureza, destrói qualquer coisa assim. Então, acho que, às vezes, a gente nega. Quando a gente briga com Deus um pouquinho por coisas que a gente não aceita, né? Porque colocar a nossa vida, como eu já falei, na mão de Deus é muito difícil para a gente, né? Porque a gente quer o controle de tudo, né? Então, eu continuo buscando no Evangelho, em Jesus ainda, equilíbrio, e aí, vamos dizer assim, aparar as arestas que ainda estão pontudas ainda em mim, tão pontudas. Então, ainda estou procurando, buscando ainda nele aí. Vamos ver, Jesus, se eu consigo, daqui umas próximas 10 encarnações já está homem de bem do Evangelho lá, vamos ver. Muito bom, obrigada, Raquel. Alguém mais quer falar? Elaine? Oi, fala, Arthur. Pois é, eu também me vejo aqui caminhando com o Evangelho, né? Não estou só passando, não, porque além de aprender, né, aprendendo, eu estou me esforçando para pôr em prática, né? Viver um pouquinho o Evangelho dentro das minhas limitações, né? Como disse a nossa amiga antes. Porque a gente nega muito também, assim. Mesmo sem a intenção de negar, mas a gente nega muito. Aí eu vou buscando devagarzinho, dentro das minhas limitações, tentando pôr em prática. Agora, ainda divulgar, eu ainda estou muito cru. Ainda sei, eu sei muito pouco ainda. Mas estou me esforçando. Muito bom. Isso aí. Obrigada, Arthur. Beta, quer falar, Beta? Quero. Oh, é Jesus operando milagres. Eu tô caminhando, divulgando e negando. Muito bom. E o que eu estou buscando é ser melhor que ontem, do que eu fui ontem. Eu acho que mesmo que eu volte 10 casas, cometa algum erro que eu tenha que voltar 10 casas, mas depois que eu recupero essas 10 casas que eu voltei, eu volto melhor. Muito bom, Beta. Obrigada, viu? Muito bom mesmo. Elaine. Oi, Sandra, fala. É Márcia. Bom, eu também eu me sinto... Marcinha, que a Sandra está com a mão levantada, depois você fala, tá, Marcinha? Tá. Fala, Sandra. Eu também me sinto caminhando com o Evangelho, porque eu já passei pela fase de passar pelo Cristo e ouvir. Então, como eu já gostei do Evangelho, né? Principalmente dentro da doutrina espírita, então eu já me sinto caminhando com o Mestre, mas sempre aprendendo
errando, caindo, levantando e pedindo força, mas sempre caminhando dentro do Evangelho. Muito bom, Sandra. Obrigada. Quer falar mais, Sandra? Não, tá bom, só queria dar... Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Pinha, fala. Não consigo falar muito, estou puxando o ar. Tá. Estou caminhando, né? E tentando não negar tanto. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, muito bom. Obrigadinha. Fala, Érica. Eu também estou caminhando com o Evangelho. Acho que sempre quando a gente busca, através do estudo, através de uma atividade, que não seja necessariamente espírita, né, mas alguma atividade que te faz bem quando você está fazendo bem a alguém, você está caminhando ali lado a lado com o Evangelho, né? Naquela atitude, naquele estudo. Então, o caminho com o Evangelho, às vezes divulgo, às vezes nego, mas está no caminho. Muito bom. Ó, eu tô com vocês também, que eu acho que a gente faz parte de um processo, né? Quando a gente fala, hora eu estou caminhando, hora eu estou divulgando, hora eu estou negando, faz parte do processo, né? Esse é o processo. E é um processo maravilhoso, né? Porque a maioria aqui, né? Eu acho que ninguém, hoje eu não anotei, falou que está passando. Porque para a gente estar aqui reunido, né, nesse momento, estudando sobre o Evangelho de Jesus, a gente já está fazendo uma busca, né? A gente já está buscando alguma coisa, não é à toa que a gente está aqui. Então, a gente já está se envolvendo, sim, a gente já está, no mínimo, caminhando. E algumas vezes a gente já consegue divulgar, sim, outras vezes a gente nega, né? E essa é a caminhada. E foi a caminhada dos discípulos o tempo inteiro, a gente vai ver. Beta, quer falar de novo? Eu quero. Fala, Eu quando leio, estou negando o evangélico em minha vida, eu penso quando eu não quero esperar no tempo de Deus, né? Eu quero para ontem. Então, quando eu penso assim, quando eu quero ter o controle das coisas, como a Raquel falou, eu acho que eu nego aí, o evangelho aí. Sim, perfeito. Quando a gente fala, por que eu? É isso na minha vida? Pai, resolve isso aqui para mim, né? Porque todos Exatamente. esses pensamentos são contrários ao ensinamento, né, das leis de Deus, que são para todos, né? Lei de causa e efeito, né? Que tudo que a gente passa é necessário para o nosso aprimoramento, porque são efeitos das nossas escolhas. Então, quando a gente nega, por exemplo, um momento difícil, né? Quando a gente não aceita, não se acha merecedor daquilo, a gente está negando o Evangelho de Jesus, né? Que fala para a gente que a lei de causa e efeito, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, perfeito. Tudo isso que todo mundo falou tá tudo de acordo. Vamos prosseguir, então. Ó, quem lembra daquele capítulo de Hanã, né? Onde Jesus disse a Hanã que seus companheiros chegariam de todos os lugares para lhe auxiliar na construção do reino de Deus. Lembram que naquele capítulo... Carlinha, quer falar? Pode falar. Quero não, tu só levantou a mão falando que eu lembro. Lembra de Hanã? Então, naquele capítulo lá, quando a gente fez, né, a gente chegou na seguinte reflexão. Que o reino de Deus é uma construção no coração dos homens. Que o mestre ainda não concluiu a sua missão, né? Basta olhar aí a nossa humanidade para ver que não tem ainda a construção do reino em todos os corações, não. Que nós somos aqueles amigos que chegariam de todos os lugares, que não seriam só os discípulos, né? Mas todos aqueles que se propusessem a fazer parte dessa construção do reino de Deus, né? Que a transformação de todo o nosso planeta só se dará
com a renovação de cada coração. Mas, para que possamos empenhar nessa construção, precisamos observar se somos aqueles que, como a multidão, passa apenas pelo Evangelho, se já somos aqueles que caminhamos ao lado do Cristo, como os primeiros discípulos, ou se já podemos ser os intérpretes do seu Evangelho, né? E aí foram as perguntas que nós fizemos. Foi fácil para os discípulos? Não, sobretudo porque, além das brigas íntimas que cada um tinha, e a gente vai ver, né, características de cada um, porque não eram espíritos ainda elevados, né, eram espíritos que, como nós, tinham as suas dificuldades ainda muito grandes. Além dessa missão íntima de cada um, eles tinham uma missão maior, né, que era divulgar a doutrina do Mestre. Então, assim como para os discípulos do Mestre não foi fácil, mas se nos colocarmos em movimento sincero de verdadeira transformação e escutarmos, eu coloquei escutarmos aqui entre aspas, porque não é escutar só com o ouvido, é escutar com a consciência e absorver no fundo do coração e no íntimo do espírito. Então, é escutar de todas as formas. As instruções que o Mestre dirigia aos seus discípulos, teremos um grande roteiro ao nosso favor. Como divulgadores, né, que a gente já pode, a gente já sabe, né, alguns comportamentos e a gente já tenta, eu tenho certeza que todos que estão aqui reunidos já têm um esforço, mesmo que mínimo, de seguir o Evangelho do Mestre, né? Então, na condição de exemplificar esse Evangelho, né, como ele falou assim, seriam os intérpretes. Se a gente ainda não se enxerga assim, a gente precisa se esforçar um pouquinho para alcançar esse entendimento, para alcançar isso de forma efetiva, né? Porque é um passinho à frente que a gente vai dar na nossa caminhada. O que é o intérprete? A pessoa que atua como intermediária entre um indivíduo que não fala a mesma língua, traduzindo para uma língua do outro. Vamos entender isso aqui, né? O que é intérprete? Intérprete é aquela pessoa que fica no meio de duas mensagens. As pessoas da ponta, elas não conseguiriam entender essa mensagem sozinhas. Então, elas precisam de um intermediário, do intérprete, que vai pegar a mensagem daquele que está emitindo e vai traduzir essa mensagem de forma que o receptor, a pessoa que está escutando, vai compreender. Como se deu isso com Jesus, né? Com o Mestre e com seus discípulos? A gente sabe que ele ensinava, né, para a multidão, e no íntimo ele esclarecia de forma bem clara para os discípulos tudo. Então, a verdade ali, né, dos ensinamentos dele, ele era muito claro com os discípulos. Mas para a multidão, às vezes, ele falava por parábolas, porque aqueles ensinamentos não eram para aquele momento, mas eram para um momento posteriores. Nós, né, que estamos aqui estudando os evangelhos do Mestre, sobretudo à luz da doutrina espírita, né, que é o consolador prometido por Jesus, que tanto esclarece para a gente, se a gente for investigar direitinho nossos passos, por diversas vezes nós somos intérpretes, sim, dos ensinamentos do Mestre. E essa é a melhor forma de ensinar, esclarecer e traduzir os seus ensinamentos, com o nosso exemplo. Eu tirei um trechinho aqui da mensagem Aprendamos Servindo, do livro Correio Fraterno, né? Mensagem de Emmanuel. Ele coloca assim, ó, a ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica e o exemplo arrasta. É por isso que Jesus, exalando a sabedoria, né, que ele exalava no seu conhecimento, não olvidou a prática do amor. Aprendamos servindo. Essa é a única forma capaz de reunir-nos ao Mestre que procuramos. Então, resumindo todos esses comportamentos, se a gente quiser subir um degrauzinho e se a gente quiser exemplificar, né? Se a gente quiser ser o intérprete, a gente precisa, né, ser o intérprete dos ensinamentos do Mestre. A gente precisa, sobretudo, servir, porque é no exercício de servir
que a gente vai conseguir transformar o nosso íntimo da forma como Jesus exemplificou e trouxe para a gente. Então, quem quiser depois vai lá ler essa mensagem inteira, que ela é linda. Aprendamos servindo. Servindo é a palavra fundamental para que a gente inicie a nossa transformação. Vou passar para a próxima etapa. Alguém quer falar? Fazer alguma colocação? Não? Carlinha, tá tudo bem aí? Então, vamos. Francisco, tá tudo bem? Estão conseguindo? Estou indo muito rápido, né? Tá ótimo. Pode perguntar, tá? A qualquer momento. Pode parar, perguntar. Fiquem à vontade. Muito bem explicadinho, tá tranquilo. A turma aqui já está acostumada já. Beleza. Então, vamos. Fala, pode falar. Não, a gente não quer assustar vocês, calma. Vamos lá. Bom, isso aqui é uma frase do Haroldo, tá? O Haroldo é muito estudioso, né? Acho que todos conhecem, né? Quem não conhece o Haroldo, ele é muito estudioso dos textos do Evangelho, ele tem a tradução do Novo Testamento, ele fala hebraico, aramaico, grego, o Antigo Testamento também, tem vários estudos, então ele é uma ótima referência de estudo sobre os textos do Evangelho. E ele colocou assim, ó, essa frase dele foi perfeita para trazer para a gente um entendimento do que seria o que seriam os apóstolos do Cristo. Ó. O colégio apostólico representa o arquétipo da humanidade inteira, com todas as virtudes e todas as dificuldades e todos os problemas enfrentados por nós. Por quê? A gente já viu isso, né? Porque se Jesus convocasse para fazer parte do seu colégio apostólico espíritos superiores, eles não seriam intérpretes de Jesus para nós. Porque nem a gente entender o comportamento deles e a mensagem deles, e aí a gente não ia conseguir entender o comportamento, né? A gente não ia conseguir ver exemplificado nos discípulos o exercício de entender a mensagem do mestre e de se transformar em nome do mestre. Então, a gente vai ver, ao longo de todo o nosso estudo do Boa Nova, as dificuldades que os discípulos tinham, cada um na sua particularidade. E são nessas dificuldades que a gente se enxerga. Se fossem espíritos elevados, puros já, né? A gente não ia se enxergar neles. A gente não ia ter esses intérpretes para a gente da forma como eles foram. Então, por isso, né, que Jesus reuniu ali de uma forma muito inteligente, né, na inteligência de um espírito crístico, que Jesus né, cada característica que a gente vai ver, né, é necessária para que não só cada um de nós, mas a humanidade inteira fosse refletida nesse pequeno colégio, né, nesse pequeno grupo de amigos ali que seguiram o lado do mestre. Vamos ver um pouquinho dessas características para a gente conhecer. Ó, Simão Pedro, né? Pedro. Vou repetir, essas características foi feita com base num resumo que o Haroldo e o grupo de estudiosos dele tirou dos textos do Evangelho, dos Evangelhos, das cartas, né, de Paulo, de João, e de todos os textos de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos não tem só o Boa Nova, falando sobre as passagens de Jesus e seus discípulos. Ele tem outros livros, tem mensagens, são mais de 70 mensagens, juntando tudo. Aqui no Boa Nova tem 30, mas no total são mais de 70. Então, juntando isso tudo, imagina o trabalho que não deu, né? Ele conseguiu abstrair essas informações. Ó, Simão Pedro, observador da lei, rígido, intolerante, mas simples, amoroso e dedicado.
a gente vai ver como que ele era rígido com a lei, né? Ele, como um patriarca ali de uma sociedade patriarcal, ele se sentia na obrigação de exemplificar, né? Era um dos mais velhos e se sentia ali na obrigação de dar o exemplo, né? E com isso ele era muito rígido, sobretudo nas leis do Antigo Testamento. Como Jesus trouxe, né, uma nova mensagem, sobretudo de amor, de igualdade, fraternidade, justiça, abraçavam aqueles que eram tidos pela sociedade como os criminosos, né? Ele teve muita dificuldade de compreender isso, né? De juntar o que ele tinha muito firme dentro dele da lei antiga com os novos ensinamentos de amor e de fraternidade trazido pelo Cristo. A gente vai ver isso também no Boa Nova. Tiago, maior e João eram irmãos, né? A gente viu, eram os mais novos, os mais novinhos de todos, beirava ali 15 anos no máximo, 16. Temperamento apaixonado, tanto é que Jesus colocou neles o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tem lá na passagem do Evangelho. Temperamento apaixonado, né? Aquela energia do jovem que quer conquistar o mundo, que acha que vai conquistar o mundo em uma semana. Eles eram assim. Mas profundamente generosos e caridosos, expansivos, simples e alegres. A gente viu que eles eram muito carinhosos ao ponto que eles ficavam pegando em Jesus, né? Abraçava, ficava com a mão no ombro. Isso tem nas passagens do Evangelho também, tanto é que na arte católica, da Igreja Católica, tem muitos quadros retratando um discípulo deitado no ombro de Jesus, né? E esse discípulo é João, né? Porque também no Evangelho de João tem o discípulo amado do Mestre. Vamos lá. Se quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Mateus era o Levi, né? Culto publicano. Publicano é cobrador de impostos. Tinha uma boa condição financeira, porque era um servidor, né, do Império Romano e tinha lá, era cobrador de impostos, então tinha uma boa situação. E culto. Levi, olha que a gente pensa, né? Por que no meio de tantos pescadores, né, Jesus colocou um que destoava, porque os pescadores, por exemplo, ler e escrever na época não era comum para todo mundo, né? Eram poucos que sabiam. Mas um publicano, né, e culto, ele sabia escrever. E foi Levi, a gente vê isso lá em Paulo Estevão, que fez as primeiras anotações, algumas ali no momento, né, como foi o Sermão do Monte. Ele fez as primeiras anotações, e essas primeiras anotações que ele fez eram as anotações que corriam as primeiras igrejas, né, que foram fundadas depois, que chegou na mão de Paulo, né, que chegou na mão de Lucas, essas anotações que Levi fazia. Então, assim, a minha interpretação é que ele foi colocado ali para isso, com essa missão, de anotar ali, era o único que sabia, Tadeu, Judas também, mas ele que anotava ali na hora tudo que Jesus falava. Judas Tadeu, preconceituoso e entusiasmado. Esse aqui não é Judas não, tá? É Judas Tadeu, é outro. Tiago Menor, fundamentalista e influente no templo. Ele tinha, não só ele, a família dele, né? Tinha conhecimentos de pessoas do templo, então tinha um vínculo com pessoas do templo. Depois a gente vai entender por que isso tudo. Tomé é aquele que a gente conhece, né, que teve que tocar as chagas do Cristo para poder ter certeza de que era ele ressuscitado. Tomé era muito inteligente também, né? Mas muito racional, o que tornava sua fé fraca. Tem um capítulo que a gente vai ver uma passagem só de Tomé explicando sobre essa questão da briga dele, da razão excessiva, da busca excessiva pela razão, e que tornava a fé dele de uma forma fraca. Questionador, pessimista, desejo de vitória fácil. Queria que o mestre a todo custo se envolvesse com os políticos, com os poderosos, porque achava que era só dessa forma que ele ia conseguir ter a vitória
e construir logo esse reino de Deus, que eles custaram a entender que não era um reino de matéria, era um reino no espírito, no coração. Bartolomeu era muito triste pelos grandes problemas familiares. Gente, o capítulo de Bartolomeu é maravilhoso, tem um capítulo só dele, que se chama Bom Ânimo. O comportamento de Bartolomeu, a gente vai ver que, se fosse hoje, né, ele seria tido como um depressivo, passando por momentos de depressão, passando por momentos de angústia, muitas questões familiares que levavam ele nesse sentimento. Olha, quem não, né? Quem não tem essas questões, né? Então, Bartolomeu é um dos que mais, assim, representa as questões que a gente tem na atualidade, no contexto familiar, né? No contexto psicológico, mas muito trabalhador, de uma família também muito trabalhadora. Simão, né? Aquele que era chamado Zelote, espírito firme e vigilante. Ele era o mais idoso, né? Sentia-se sem forças para contribuir, era o mais velho de todos. Tem um capítulo que a gente vai ver que é Judas Tadeu e Simão Zelote, passando, né? Ali onde está preconceituoso para Judas Tadeu, é porque Judas Tadeu ficou com preconceito em relação à idade, achando que só os jovens poderiam colocar na prática, né, essa construção que o mestre veio trazer, porque tinha que ter vigor, porque tinha que ter força. E Simão Zelote se sentiu tocado ali, triste, entristecido com as colocações que ele colocou. Então, ele tinha essa baixa autoestima. Jesus traz um ensinamento maravilhoso nesse capítulo, não vou dar spoiler, né? Mas traz um ensinamento maravilhoso sobre isso. Judas, né? Que aí sim é o Judas, que a gente conhece, comerciante, muito preocupado com as finanças, com o dinheiro e com o material, muito ligado ali às questões materiais. Filipe, fidelidade ao trabalho na casa do caminho, a única informação que a gente tem, que está inclusive lá também Paulo e Estevão. E André, não se tem muita informação sobre ele. Então, fazendo um resumo dessas personalidades, nós vamos ver isso que o Haroldo falou para a gente. É o arquétipo da humanidade inteira. Todos os problemas que a gente vê, né, que são necessários para a gente resolver dentro dos nossos corações, como sociedade, tinham nesses discípulos, nessa comunidade que eles formavam. Tinha intolerância, preconceito, pessimismo, materialismo, fé vacilante, depressão, angústia, ansiedade, fraqueza, a briga entre novos e idosos, né? Preconceitos que a gente ainda tem na nossa sociedade, os cultos e os não cultos, isso também gerava uma certa contenda ali. Aqueles que tinham uma boa condição financeira, aqueles que tinham dificuldade. Tem um capítulo que Pedro questiona Jesus, por que Levi e Joana de Cusa tinham uma vida confortável e ele não, né? Tinha uma casinha humilde, cheia de problema, passava necessidade, tinha que trabalhar muito. Todos esses comportamentos tendo como origem o orgulho, a vaidade e a arrogância. Males presentíssimos ainda na nossa sociedade. Vou passar esse texto aqui. E o mestre, a gente vai ver que ele passa os seus 3 anos de caminhada ao lado dos discípulos, tentando com um único pensamento combater tudo isso, que é o da humildade. Jesus nunca se cansou de combater o orgulho e de enaltecer a humildade, virtude da qual ele, o mestre, deu vários exemplos, consoante os evangelhos, sobretudo nessa passagem, né? Que é essa passagem que eu passei no texto anterior, que estava ali, que é no momento onde todos ali estavam mais uma vez em brigas, Jesus levanta, amarra na cintura um pano à modo dos servos e começa a lavar, né, os pés de Pedro, demonstrando, e aí todo mundo se espanta, todo mundo para de brigar,
e se espanta com aquele movimento dele, e ali ele dá, mais uma vez, o ensinamento de que a humildade é o principal instrumento para que a gente consiga matar dentro do nosso coração esse orgulho, que é a origem da vaidade, que é a origem de todas as más tendências que a gente ainda deixa aflorar. Deixa eu ver o que vem aqui. Assim como foi para os discípulos do Mestre, também para nós não é uma tarefa fácil. Mas se nos colocarmos em movimento sincero de verdadeira transformação e escutarmos as instruções que o Mestre dirigiu aos seus discípulos, teremos um grande roteiro ao nosso favor. Alguém quer falar alguma coisa, amores? Eu quero. Fala, Raquelzinha. A chata vai falar. Eu me identifiquei com os 5 discípulos ali. Nossa, foi pouco, mas eu fiquei com todos. Então, quando você estava falando aí, fui anotando aqui uma coisa que me chamou a atenção, que ele, como Levi, que tinha uma certa condição financeira, né, e que era parente dele, ele preferiu se hospedar na casa de Pedro do que de Levi, talvez porque na casa de Pedro, como fosse mais simples, as pessoas tivessem mais acesso, né, assim, não ficariam tão envergonhadas, talvez, de ir numa casa que tivesse uma certa condição assim maior. Eu acho que ele já começou por aí, me veio isso à cabeça. Outra coisa também que me veio é que Paulo deve ter lido muito Mateus, né? Porque todos esses direcionamentos que Jesus deu, ele conseguiu cumprir, né? Se a gente, até no livro Paulo Estevam, a gente vê isso, né? Tudo isso que Jesus falou ali, né? Que a gente estudou semana passada agora. Sim, o Paulo e de fato conseguiu leu, cumprir, né? As anotações de Levi, né, que é Mateus, foram as anotações que ele recebeu, né, e começou. Mas depois ele também foi conversar com João e com Maria, né? Grande parte também das informações sobre Jesus que Paulo teve foi conversando com Maria e João, evangelista. E pensar, gente, que psicologia de Jesus, né, do Cristo, lidar com todas essas pessoas, né? Pedro tão turrão, João ali tão carente, né, querendo dar amor. Gente, para cada um ele tinha que ser um Jesus diferente, vamos dizer assim, né, para poder conseguir lidar com todo mundo, né? É impressionante. E aí me veio aquela da letra do Tim Vanessa, da música dele, em que eles falam assim: depois do mestre, martírios são troféus, né? Cara, a gente pensar nisso tudo, né? Como é que a gente está aqui? A gente está muito de boa aqui agora. Né? A história de Pedro inteira, linda, linda, linda. Muito bom, Raquelzinha, como sempre. Obrigada. Carla colocou aqui, ó, Carlinha, caminhar com o evangelho é um caminho sem volta, graças a Deus. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Vou dar a chance para a semana que vem, quem não fez, fazer a tarefa. Eu vou mostrar aqui, tá? Umazinha para vocês verem, tá? Para vocês fazerem a tarefinha de casa. Para os amiguinhos que estão chegando hoje, vou passar também. Vou incluir vocês lá no grupo e vou passar. Deixa eu mostrar logo o que é, ó. É assim. Na sequência, nós vimos lá aquele trecho grande que eu pulei, que são as instruções que Jesus começa a dar para os discípulos, que está tudo lá no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 10. Mas essas instruções também estão, porque é um resumo, né, grande de quase todos os ensinamentos que o mestre vai vir trazer para a gente. Na tradução da Vulgata, né, que é uma tradução da Bíblia, eles dividem em 3 capítulos: instruções aos apóstolos, advertências e estímulos. E olha o que eu fiz e que eu queria que quem quiser, né, puder, porque às vezes a gente tem uma vida tão atribulada, né? Nós lemos semana passada todas essas instruções, né? Cada um leu um. E eu tirei delas os trechos.
Por exemplo, esse aqui, ó, não tomareis o caminho largo por onde toda a gente passa, é levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. O que eu fiz a proposta? A gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e buscar onde está esse ensinamento lá. Será que tem? Se tem, aonde que está? Esse primeirinho, eu achei, eu resumi, enfrentar dificuldade com resignação e não procurar a porta larga das facilidades. Onde eu encontrei isso no Evangelho? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, capítulo 18, no item 3, onde fala da porta estreita. Eu vou dar um spoiler para vocês. Todos, absolutamente todos, estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conseguir fazer, eu vou mostrar semana que vem. Todos. E isso é maravilhoso, porque isso mostra para a gente que os ensinamentos, né, a codificação de Kardec, não deixou um ensinamento do mestre para trás. Um sequer. Está tudo lá. E mais um pouco até, né? Mas está tudo lá. E aí a gente vai ver semana que vem, tá bom, amores? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nossa, é muito bom, né? Muito maravilhoso. Como que o Espiritismo esclarece tudo para a gente, né? Tantos anos escutando falar do Evangelho de uma forma assim tão castigadora, né? E escutando falar que tinha mistérios, a palavra tem mistério, né? Só alguns recebem a revelação e, no entanto, o Espiritismo está aí, ele está ao alcance de todos, né? Não tem mistério, tem você parar para estudar, né? E ter ouvidos de ouvir, né, Eliane? Ouvidos de ouvir, não tem mistério. Às vezes a gente tem preguiça, a gente fica com preguiça de ler, buscar informação, de estudar. Aí realmente não. Aí realmente vai ter mistério, né? Mistério. Muito mistério. Muito bom, muito bacana mesmo. Eu me vi ali como Pedro. Eu sou Pedro. Como eu sou turrona, como eu sou intolerante, como eu quero aplicar as coisas ao pé da letra, eu trabalho com a legislação trabalhista. Nossa, como eu ouço assim, você é muito técnica, você quer levar tudo ao pé da letra. Não, a nossa lei é falha, sabe? Eu fico querendo aplicar a legislação trabalhista ali ao pé da letra, porque eu penso assim, olha, não deveria existir lei para determinadas coisas, devia ser uma coisa natural do ser humano, mas, infelizmente, como o ser humano ainda é falho, precisamos de leis para dizer o que podemos e o que não podemos fazer. Mas eu sou muito simples assim. Se existe uma lei falando o que tem que ser feito ou falando o que não é para ser feito, é tão simples, é só você praticar ela, né? Eu penso assim. Esse negócio de lei é complicado mesmo, Eliane. Eu também trabalho com lei e é uma loucura, né? Às vezes a gente tem uma frase em determinados momentos que a gente fala assim: você tem que optar entre aplicar a lei e aplicar a justiça, porque são duas coisas diferentes. Tem três coisas diferentes. Uma está me fugindo na memória. Quando eu fui estudar direito, eu levei um susto, quando a professora botou assim, ó, lei é diferente de justiça, que é diferente de uma outra coisa, que eu esqueci agora. Eu falei, lei é diferente de justiça. É diferente. Né? A lei é diferente de justiça. Para você fazer justiça, às vezes, você tem que contornar a lei, porque senão você... Eu vou lembrar qual é o outro termo. E aí eu fico pensando assim, olha, se nós temos dificuldade de
aplicarmos a legislação que o homem faz na nossa vida, que a gente vê ele fazendo assim, entre aspas. Sabemos que tem a casa do legislador, que são os homens, vão lá, votam em votação. A gente tem dificuldade, imagine a lei de Deus, né? Que a gente não viu Deus fazer essa lei, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Amores, vamos encerrando então hoje, e a gente vai, semana que vem, a gente vai continuar. E quem puder fazer, eu vou colocar de novo o quadrinho lá, essa busca, essa pesquisa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para a gente poder, semana que vem, dar uma lida. A gente vai ficar 3 semanas nesse cara. Olha que capítulo rico, né? Alguém quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Posso fazer, Elane. Obrigada, Raquel. Amado Senhor Jesus, companheiros que estão sempre conosco no nosso estudo, somos gratos por mais essa oportunidade. Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós ainda somos muito presos ainda, muito atados ainda a coisas da terra, a matéria, e precisamos nos libertar para as coisas do Espírito. Então, somos imensamente gratos por essas oportunidades em que o Senhor nos dá de aprendermos e de nos libertarmos. Que o nosso estudo de hoje, repleto de tanto amor, repleto de tantas alegrias, de tantos rostos amigos que reencontramos, possam ser levadas todas essas vibrações a todos os nossos irmãos que sofrem e que passam por tribulações em todas as partes do nosso planeta. Somos gratos a Ti por tanto amor, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Amores, mais uma vez, obrigada. Aos companheiros novos que chegaram hoje, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estão sempre convidados. Vou incluir vocês lá no grupo, tá? Para poder botar o material lá para vocês. E beijo a todos. Amor, e Sandra, você também, tá? Bem-vinda. Vou botar você lá no grupo também, tá bom? Obrigada. Beijo, amores. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima noite para todos. Tchau, gente. Fiquem bem. Beijo.